Começa agora. Meia-noite eu te conto. Olá, fã do terror, eu sou o Felipe Santos. E eu sou a Nath. E no episódio de hoje nós falaremos sobre medos do cotidiano. E para nossa conversa nós temos convidados ilustres, que são eles: Mozão, mais conhecido como Acâmios. Opa, como é que tamo? Daniel Guizar, mais conhecido como Decifra Geek. Oiê, tudo bom? Doutor, também conhecido como Rafael Câmara. Olá, como é que vocês estão? E claro, não podia faltar o nosso queridíssimo Nogan. Meu medo é ficar por último. Amigo, você era o último a ser escolhido na escola para as atividades físicas? Eu era muito baixinho, né? Ninguém escolhia. Sério? Que Mas eu triste. era primeiro da fila, quando tinha a ordem de tamanho. Eu nem chegava a fazer, então não passava por isso. Nossa, mas desbloqueou o medo da minha cabeça, que eu tinha medo de ser o último a ser Olha. escolhido. Começamos bem o assunto, né? Oi, aqui é o Felipe Santos, editor. Nesse episódio, acabamos entrando em algumas pautas sensíveis, incluindo suicídio. Se você tá ouvindo esse episódio e você tá precisando de ajuda, não esqueça que você tem o CVV. Você pode ligar no 188. O atendimento por telefone é disponível 24 horas e você também tem o site cvv.org.br. Independente da luta que você esteja travando, procurar ajuda é um ótimo começo para resolver esses problemas. É isso, beijo, um ótimo episódio. A gente já vai pro assunto direto, como vocês já sabem, mas antes disso, não esquece de seguir, curtir esse episódio aqui, tanto no Spotify, se você estiver escutando, ou no YouTube. A gente também tem nossas redes sociais aqui embaixo, na descrição, que você pode acompanhar, e também o link pro Apoia-se, onde você pode manter esse programa vivo e crescendo cada dia mais. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, a comentar sobre esse episódio, nós temos também o nosso e-mail, então manda pra gente que a gente vai ler sempre nos próximos episódios. Beleza? Então é isso, agora bora pro papo. Gente, então, né, acho que a gente pode definir um pouquinho rapidinho o que são medos do cotidiano. São basicamente medos que surgem no dia a dia, que pode ser algo irracional ou até mesmo natural, mas que eles geram impacto nas nossas emoções e no nosso comportamento. E o medo nada mais é do que uma resposta humana e ele pode se manifestar em qualquer tipo de situação que você estiver vivendo. Vamos falar um pouquinho dos medos mais comuns que a gente tem no dia a dia? Assim, tipo, uma coisa que me deixa estressada, que não deixa de ser um medo pra mim, coisas relacionadas ao financeiro. Ainda mais eu, que não tenho um salário fixo, cada mês eu recebo um valor diferente devido ao que eu faço, sempre gera aquele medo de tipo, putz, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir fazer as coisas, sabe? Então, assim, é um estresse, mas também não deixa de ser um medo. E o medo gera estresse, e o estresse também pode gerar um pouco de medo. Tudo tá correlacionado, né? Se parar pra pensar. Cara, eu não sei o que é isso não, porque isso é maior coisa de pobre, sacou? Aí eu não consigo lidar muito bem. Que ódio. Sem dinheiro é um problema pra vocês. Que bonitinho, cara, se preocupando com coisa tão leve, né, cara? Ai, se tivesse problema de verdade. Eu acho que eu tenho PhD no assunto porque eu sou ator, então... É verdade, amigo. Nossa. Mas você trabalha? Então, por aí. Você trabalha ou você só atua? Só atuo. Mas só pra fãs, né, amigo? Assim, eu voltei a ter gastrite de tanto medo que eu tenho de janeiro, fevereiro e março. Nossa, são os piores meses, né? Exatamente, porque eu trabalho com diversão das pessoas, com férias, etc. E, assim, eu sempre fico olhando quando é o carnaval no ano, porque basicamente o Brasil começa depois do carnaval, e eu fico assim, puta que eu pariu, essa bosta vai ser só em março de novo. E tudo bem, mas esse ano, graças a Deus... Trabalhei que nem um desgraçado em janeiro, então tudo bem. Deu pra fazer aquela reserva de emergência, né? Tipo, caso... Não, mas... Meu Deus. Mas deu para ter comida em fevereiro. Então tá tudo Perfeito, certo. isso que importa. Tá dando pra sobreviver, né, amigo? Sim. O problema de reserva de emergência é que sempre tem uma emergência, né? Sim. Todo dia é uma emergência, né, cara? Abrir os olhos é uma emergência. Sempre mais de Você uma. conserta uma coisa, quebra outra, cara. Primeira vez que eu tô conseguindo montar minha reserva de emergência. E eu lembro
lembro que no começo, cara, era realmente isso, assim. Eu lembro que teve uma fase que a minha mãe precisava fazer umas cirurgias. Conforme a pessoa vai ficando mais velha, precisa fazer uns reparos, né? Só lubrificar o óleo, consertar uma coisa aqui, outra ali. E aí eu lembro que eu tava ralando, cara, pra juntar, sei lá, era umas 5 mil reais, assim. Tava sendo muito difícil de conseguir chegar nesse valor. E manter, porque toda hora parecia uma coisa nova. Daí, no dia que a gente foi fazer uma cirurgia que ela precisava, a gente foi de moto. Era um procedimento simples, então não tinha problema. Enquanto ela tava fazendo a cirurgia, roubaram o módulo da moto, que é tipo a CPU da moto. E sem ela, a moto não liga, a moto é inútil, ela fica parada, ela virou lixo, sabe? Isso num sábado, corta pra eu saindo, meu irmão procurando um outro módulo compatível com essa moto. E aí a gente acha de um cara lá no centro de São Paulo, custando 500 reais, porque senão a moto ia ficar lá, parada até hoje. Nossa, que merda. Puta que pariu, velho. Parece que tu dá um passo pra frente e 2 pra trás, sabe? Cara, isso é bizarro, mas geralmente as coisas acontecem comigo tudo ao mesmo tempo. Eu falo que eu tenho um azar absurdo com coisa de dinheiro, porque, por exemplo, minha vida toda foi sempre assim, o computador pifou de um jeito que eu tinha que trocar 4, 5 peças de uma vez caríssimas, as mais caras possíveis. Eu, beleza, vou juntar esse dinheiro pra resolver isso. Ao mesmo tempo, meu celular quebra. Eu, tá. Ao mesmo tempo, o notebook quebra. Eu, caralho. Ao mesmo tempo, foram os 4 pneus do carro sem motivo nenhum. Eu, caralho. E fica assim direto. Eu entro sempre numa espiral que eu não posso ficar normalmente sem nenhuma dívida no cartão. Tem que ter dívida, porque algo aparece e faz isso sempre, sem exceção. Sem exceção. É verdade. Pior que não só pro Aka, mas pra mim também, sempre quando, tipo assim, é aquilo, né? Todo mês tem uma emergência. Não tem como fazer uma reserva de emergência, cara. Faz anos, assim, que eu não consigo juntar, porque sempre tem um problema, sempre tem algum reparo, é carro, é saúde, é bicho. Então, assim, cara, é bizarro, é bizarro. Vocês sabem que, falando sobre esses medos financeiros, assim, isso leva ao meu maior medo da vida. E é uma coisa que pode parecer ridícula, não sei se vocês conseguem entender isso. Mas, um dos meus maiores medos é virar uma pessoa em situação de rua. Nossa, caramba, amigo. Eu olho para as pessoas em situação de rua e eu falo, cara, eu entendo. Eu acho que eu poderia virar isso. Porque eu começo a pensar assim e falo, cara, eu acho que eu sou orgulhoso o suficiente pra não contar pra ninguém e simplesmente sumir. Se, tipo, eu quebrar de vez, e simplesmente sumir e foda-se, sabe? Tipo, viver na rua. E é um medo. Porque a pessoa estar ali também tem algo, muitas vezes, de saúde mental. E eu fico pensando, cara, eu entendo isso. E eu acho que isso é possível de acontecer. Não sei se talvez em alguma outra vida eu já tenha vivido nessa situação. A gente tá financeiramente mais próximo da pessoa assim do que uma pessoa super rica. Completamente, né, cara? Inclusive, na época que eu tava fazendo cursinho, eu conheci um mendigo que ficava embaixo do cursinho onde eu estudava. Ele era médico. Ele não contava o nome dele pra ninguém. Ele não contava o nome dele pra ninguém. Ele falou que tomou todas as decisões possíveis erradas na vida dele. Ele quebrou e ele simplesmente mudou de estado e desapareceu. Ele falou, cara, eu não tenho coragem de voltar pra onde eu tinha minha vida. Não tenho. E ele simplesmente veio aqui pra Brasília e continuou a vida dele aqui, né? Vocês têm medo de ficar sozinho? De, tipo, morrer sozinho? Confesso que eu nunca parei pra pensar nisso. Não. Eu tenho. Eu tenho também. Eu já tive muito medo de morrer, ponto final. Hoje em dia, não. Se acontecer, inclusive, às vezes seria até uma benção. Brincadeira. Pode dar uma desse aí. Brincando. Sabe o que é engraçado? É muito louco. Morrer? Eu tenho medo. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de morrer e deixar contas pra minha família. Nossa, sim. E medo de morrer e as pessoas descobrirem minhas coisas, tipo, descobrirem meus segredos. Os nudes. Meus nudes é outra coisa. Nossa. Descobri que você fala mal de minorias no Twitter. Imagina você ser a Carla Sofia Gascon lá, a Emília Pérez, e tipo, você ter medo de descobrirem o seu Twitter. Meu Deus. Não, mas eu acho que isso, pelo menos pra mim, acho que não é um medo, não. Talvez esse de morrer sozinha, de não ter ninguém ali nos seus últimos momentos finais, é triste pra caralho, né? Se tu parar pra pensar nisso, é muito triste. Mais do que morrer sozinho é envelhecer sozinho. Eu acho que envelhecer sozinho é mais assustador. Eu tenho medo de envelhecer. Disso aí eu tenho medo. Eu tenho muito medo de eu ficar mais velho e ficar totalmente dependente dos outros por conta do físico e minha mente está ótima. Eu vendo tudo que tá acontecendo, percebendo tudo e não dá conta de fazer mais nada. Sabe um medo que eu tenho relacionado a isso? Eu morro de medo disso que o doutor falou, mas não necessariamente exatamente disso, mas eu tenho medo de não ter mais consciência, tipo, de envelhecer e, por exemplo, ter Alzheimer. Eu acho que esse é um dos meus maiores medos. A minha avó teve Alzheimer. E assim, o
processo, o começo do Alzheimer tem lapsos, né? Você tem o seu momento de lucidez, seu momento de esquecer as coisas. E essas retomadas e ela perceber que estava perdendo o controle da própria mente era muito triste. Sim, a minha avó também teve. Eu acompanhei o processo muito de perto de como foi isso tudo. E, cara, eu acho que assim, hoje em dia, um dos meus maiores medos é ter Alzheimer, porque é uma doença muito desgraçada, E posso te gente. falar, infelizmente, é natural da nossa mente ir se desfazendo. Inclusive, o padrão da mente humana é ela chegar ali em torno dos 80 anos e desenvolver naturalmente a demência senil, que é a demência da idade. Então, quando você vê aquele velhinho idoso que ele não dá conta, é o padrão. É ele ficar daquele jeito. O velho lúcido é a exceção. Não é pra ficar desse jeito. Que medo. Sim. Obrigada, doutor. Você acabou de aumentar um pouquinho mais o meu medo. Olha, 80 anos é a idade perfeita pra dar tchau. Naturalmente, medicinalmente falando, é isso. Seu corpo tá preparado para chegar até os 70, 75. A partir dali, é meio que lucro. Não, eu tenho pra mim que eu tenho que ir embora por aí. 65, 70. Aproveitando isso, e se a expectativa de vida é 70 anos, então a crise de meia-idade chega com 35. Bom, eu já passei. Eu tô nela há pelo menos uns 5 anos já já, tá batendo na porta, A então. minha começa esse ano. Todo mundo aí batendo. Todo mundo batendo na porta. Um negócio interessante aí sobre crise de meia-idade e tal. Eu tava conversando com a Amanda sobre isso, né? Recentemente comprei uma moto, tô apaixonado por isso, gosto de dar rolê, passear. É sério, amigo? Ainda não deu nem pra Sério, cara, perceber. eu gosto. O exemplo dele é sempre a analogia de moto. Eu tenho uma moto. Tava conversando com o meu sogro. E ele também, tipo, ele teve moto quando ele era mais jovem e tal. Ele gosta. E agora ele tá numa idade mais avançada. E o sonho dele é voltar a ter uma moto. E aí a Amanda falando, que é crise de meia-idade, que não sei o que lá. Que meu pai, quando teve a crise de meia-idade, aí eu comecei a parar pra pensar. Eu falei, eu acho muito injusto falar que é crise de meia-idade. Porque, presta atenção, ele tinha moto, ele se relacionava com a mãe da Amanda e tal. Aí eles tiveram um filho. Pra mim já é um medo real, assim. Se eu tiver um filho, eu vendo a moto. Porque eu não posso me arriscar a morrer e deixar o menino aí, sabe? Deixar a criança aí desamparada e tal. Aquele papo que a gente tava tendo agora é o que é esperado de você, mano. amigão. Tu abandonar os teus sonhos pra tu viver o sonho dos outros. Da tua esposa, do teu filho. Mas tudo bem que, tipo assim, pô, se for meu filho, é um sacrifício que, beleza, eu pago sem ser um grande martírio. E aí é muito doido, depois os filhos cresceram, entraram pra faculdade, fizeram carreira. Aí o pai falou, pô, então agora eu posso voltar a andar de moto, porque meus filhos estão bem. Tipo, se eu morrer, eles vão se virar, saca? Sim. E aí a galera vira, olha lá, ó, comprou uma moto, crise de meia-idade. Porra, não é, cara. Desde os 20 anos aí teu pai mostrando que gosta de moto, saca? Sim, não amigo. é crise de meia-idade. É porque agora deu. Agora os filhos cresceram, ele não tem mais dívida pra pagar e ele tem tempo de fazer isso. Sim. Eu fico Exato. muito puto, cara. A galera fala, crise de meia-idade, comprou um carro, comprou uma Pelo moto. direito das motos. Aqui, esse daí. Sim. Mas a galera, tipo, compra videogame, mesma vibe também. Pô, agora a pessoa pode Pô. curtir, sabe? Não tem passão tão grande, tá ótimo. Queria me aprofundar um pouquinho mais com esses medos relacionados à saúde. Até para poder aproveitar um pouco mais o doutor aqui nessa call, porque ele é um funcionário da área da saúde. É sério? Juro pra você. É tipo médico formado? Formado. OMS. OMS, me fudeu. Ô, Fê, só pra você entender, um médico como se ele fosse um mecânico de moto, tá? Agora Boa. entendi. É que eu nunca fui, eu nunca sei como é que É funciona. porque a sociedade não deixa você ir no médico, amigo. Mas enfim, vocês têm algum medo relacionado à saúde sem ser esse de envelhecer e adquirir alguma doença porque você está velho? Pô, eu tenho medo de perder a mão. É sério? Eu tenho medo de ficar cego. Eu tenho medo de ficar cego e perder a mão. Eu tenho medo de perder a mão. O cego eu acho mais tranquilo. Não, eu acho que cego é o pior, gente. Cego, Pô, assim. muito mais tranquilo que perder a mão. Nossa, pareceu muito. Como é o nome? Quando a gente tá falando mal de uma minoria. Capacitismo, Isso não? vai chegar num momento bom, vai. Capacitismo, pareceu muito capacitismo. Imagina você não enxergar nada, ter que reaprender tudo. Eu acho que perder a mão também e aqui a gente tá falando de uma mão ou duas? Uma, bota uma. Uma das. Não, uma
é tranquilo ainda, gente. Que isso, Leque? Como é que eu vou pegar o mouse e mexer no teclado, caralho? Não, mas daí você começa a fazer coisa por voz. Caralho, vou ficar rouco. Pezinho, usa o pezinho. Sem enxergar, como é que você vai Um teclado de uma mão só. jogar, por exemplo? Não, mas eu concordo. Eu acho que ficar cego é pior, moleque. Pô, tipo assim, na minha visão, sacou? Na minha visão. Porque realmente foi o que tu falou, tu vai ter que reaprender a viver. E eu acho que aí é muito trabalhoso, sacou? Eu acho que na idade que eu tô, reaprender a viver agora, que eu nem consegui aprender vivendo da forma inteira que eu tô agora, eu já acho pica. E, gente, não enxergar ressalta todos os medos que a gente falou até agora. O medo de sair na rua, de verdade. quando você vai estar exposto a outras pessoas. Ah, meu irmão, fala isso pro Demolidor, fala. Porque todo mundo é demolidor, né? Todo mundo Meu aprende Deus. artes marciais. Vai que eu aprendo, cara. Desvia a bala. Porque é muito diferente quando você já nasce com essa condição e quando você simplesmente, tipo, acontece, Sim, né? eu acho que tudo é aprendível. Isso não é uma sentença de nada. É um medo mesmo, assim. A gente é pior que barata nesse sentido, que a gente se adapta a qualquer coisa. Doutor, compartilhe aí um pouquinho das suas experiências, assim, do que você já conseguiu presenciar dos seus pacientes e tal. Pra mim, na medicina, a coisa mais clássica que eu vejo, assim, é quando eu tô num consultório. A grande maioria do público que eu atendo, assim, do dia a dia, de virose, dengue, a maioria é mulher. O homem só vai quando ele tá na condição, Morrendo, tipo, cara, né? eu tô muito ruim. Morrendo. Eu tô muito ruim mesmo. Aí ele aparece. E geralmente quando ele ainda aparece como mulher. Assim, a esposa, quando ela é mais nova, a mãe. Eu acho isso interessantíssimo. Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Até que teve um dia que eu atendi um paciente e ele tava muito ruim. Ele tava com dengue e covid ao mesmo tempo. Pedi vários exames, fazendo atendimento e tal. Aí, quando chegou os exames, eu falei, você tá com dengue, com covid também, a gente vai fazer esse tratamento, vai fazer isso, você vai ficar bem. Ele, ai, não, graças a Deus que deu dengue e covid. Eu olhei pra ele, como assim? Por que você tá comemorando? Ele falou, nossa, porque eu tô me sentindo muito ruim. Imagina eu chegar no meu trabalho ou lá em casa, avisar pros outros que eu só tava com uma virosezinha. Não, pelo menos eu tenho algo pra poder falar, pra explicar que eu tô ruim, tô falando as coisas. mano. O que voltamos ao assunto do início da Eu tenho que me conversa. desmutar pra falar que se o cara Caralho. não tá à beira da morte, ele não pode descansar, pô. Eu escuto isso. Inclusive, eu li um artigo esses dias relacionado a infarto. É mais fácil, excluindo questão genética, questão de estilo de vida e tal, só questão de sexo, homem e mulher, dos que morrem, 60% é homem, 40% é mulher. E um dos principais fatores, excluindo isso que eu falei, genética e tudo mais, é porque o homem demora mais tempo buscar pra ajuda, aparecer no pronto-socorro, pra buscar ajuda. A mulher na primeira dor vai, o homem não, tô tranquilo, vai ficar aqui. E a dor insuportável, quando ele tá ruim, ele aparece e às vezes já não dá tempo de fazer o protocolo mais, porque Sim, já Eu tá muito preciso ruim. falar que nesse sentido eu sou muito mulherzinho. Cara, e eu preciso falar que nesse caso eu sou muito homem, porque eu só vou se eu estiver morrendo. Se tiver assim, cara, não tem como exercer meu trabalho, se eu tiver algum impeditivo de fazer Pô, coisas do Natália é cotidiano, foda. aí Natália eu é vou. foda. Porque senão, Uma unha nasceu errado, eu já vou, pode ser problema do coração, Cara, vou eu lá já ver. briguei com a Natália inúmeras vezes, É. cara, contra essa porra. Tomar remédio, ela só toma se ela tiver começando a tossir sangue, moleque. quer dizer, não mais. É ridículo. Agora eu tô muito mais atenta a tudo que acontece comigo devido aos fatores, né? Mas, enfim. Mas antes era assim mesmo, gente. Tanto é que, porra, surgiu um caroço aqui. Quantos meses eu levei pra ir na consulta ver o que era e descobrir o que era de fato, né? Nossa, pois Foi é. em novembro que apareceu e só em fevereiro que eu fui ter uma base de Mas diagnóstico. ainda foi rápido, e isso foi muito bom. Foi. Perto do que as pessoas demoram. Mas já tava bem avançada, meu. Sim, mas as Infelizmente. pessoas... Tava avançado, Eu não sei, o doutor deve saber muito mais sobre isso, mas eu acho que as pessoas demoram muito mais do que isso, do que 3 meses. Sim, inclusive, a gente tá falando, assim, eu não tenho problema de falar, então foda-se. Eu tive câncer, né, mas já tá tudo certo a essa altura do campeonato. Tinha uma moça que ela vinha aqui em casa fazer limpeza e o marido dela também teve, só que ele demorou tanto a ir no médico que quando descobriu, o corpo dele inteiro já tava tomado. Ele já tinha perdido a visão, ele já não conseguia falar. Então, tipo assim, pô, realmente, se for comparar os dois casos, o meu com o do marido dessa moça, porra, não tem nem comparação, tá ligado? Eu demorei
demorei alguns meses. Por mais que tivesse avançado, ainda deu pra fazer tudo numa boa. Agora o cara, ele já tava num nível que, tipo assim, mano, não tem o que fazer. É esperar a morte. Relacionando um pouquinho de tudo que a gente já falou com o câncer tem alguns problemas. Primeiro que o início do câncer sempre é assintomático. Você não sente dor, você não sente um cansaço, você não sente nada diferente. Quando começa a dar algum sintoma, ele começa de forma leve, ele já tá numa fase ali final da parte inicial e início do intermediário. Mas ainda é sintomas leves, é uma dorzinha de cabeça, às vezes é um cansaço um pouco maior quando você sobe uma escada, ou uma tosse que não passa. Quando ele começa a dar os sintomas de verdade, já tá numa fase avançada. Aí volta aquele problema. Se eu não tô sentindo uma bolinha crescendo aqui na barriga. Mas eu não tô sentindo nada. Mas eu aperto, ela não dói, né? Tipo, é isso, né? Sim, não procura. Aí é aquela, o povo só procura esse atendimento, esse negócio, quando realmente aperta. E nem sempre é assim. Às vezes você tem essas coisas diferentes que você sente no seu corpo, você tem que procurar antes. Todo câncer é curável, sem exceção, desde que seja identificado no início. A gente fazendo os nossos exames todo ano, por exemplo, o câncer vai dar alguma alteração no meu exame de sangue? Por exemplo, só um hemograma completo, né? Nada muito específico. Boa pergunta. De início, não. Mas você ainda pega ele, dependendo do câncer, né? Obviamente. Você ainda pega ele numa fase tratável. Porque qual é o problema do câncer em relação às outras doenças? Todas as outras doenças são coisas de fora do seu corpo que entraram em você. Então, seu corpo detecta, opa, isso aqui não é meu. E ele começa a combater e já dá alterado no seu exame. O câncer é seu corpo que por algum motivo errou. Todo mundo tem um processo inicial de câncer o tempo inteiro. Só que o nosso corpo já está preparado para barrar isso. Na hora que uma célula automaticamente ela começa a tornar cancerígena, que é simplesmente multiplicar igual uma louca, o nosso organismo vai lá e opa, essa célula está errada. Pega e mata essa célula enquanto está no início. O câncer se torna um câncer quando ele não consegue parar esse processo. Só que qual o problema do nosso sistema de defesa? Ele está lutando contra ele mesmo. É o seu corpo lutando contra o seu corpo. E se ele for lutar contra ele mesmo, ele entra meio naquela, poxa, eu tenho que me destruir. E aí, geralmente, é esse processo. Por ele não conseguir se atacar, de vazou essa janela de oportunidade dele, que o câncer se desenvolve. Mas tem todo câncer, ele produz alguma coisa. Ele é sempre algo que produz. Ele produz algum hormônio em excesso, ele produz uma proteína em excesso. Então, todos os cânceres têm algum marcador que a gente fala. Se a gente vê isso alterado em porcentagem, em tal quantidade, a gente, opa, isso aqui pode ser um câncer. Só que aí chega aquela, você tem que procurar sentir alguma coisa. Teve um crescimento disso, tô sentindo mais cansado que o normal, tô tendo dor de cabeça o tempo inteiro. Aí você vai, procura o médico, faz os exames, a gente vê, poxa, não é nada do que a gente tá habitual. Vamos pedir então esses marcadores para descartar se é ou não. Aí que a gente acaba descobrindo. Tá, isso aqui. Ele é um geralzão. Um hemograma completo é tipo você digitar no Google para perguntar qualquer coisa do dia a dia. É um relatóriozão. Ele é bem básico, mas ele é confiável. Tipo, pro básico ele é muito bom, mas pro específico só ele não é suficiente, nunca. E assim, como muitas pessoas têm medo de ficar doente, tem muita gente que tem medo de ir ao médico, né? Que a gente vai falar um pouco sobre o caso geral dos homens. Eu sou uma que confesso que eu não gosto de ir ao médico, eu só vou quando, assim, extrema necessidade. Mas tem gente que tem medo mesmo, né? Tipo, sei lá, às vezes é um trauma que aconteceu na vida da pessoa, enfim. É que gente mais antiga tem bastante esse medo. Meu pai, por exemplo, não é nem com médico, é com um dentista. Meu pai, assim, só vai amarrado no dentista. Nossa, dentista. Pô, mas aí deixa eu falar um negócio. Eu adoro ir no dentista. Eu gosto também. Ai, eu também, amigo. Eu amo. Eu me sinto tão bem cuidado, sabe? Eu vejo a galera, nossa, eu tenho pavor, não gosto. Nossa, eu me sinto, tipo, bem cuidado, cara. Você já fez canal? Não, canal não. Mas eu fiz. Então... Eu já fiz. Não, eu imagino. Eu já fiz, eu tenho propriedade. Já tirei os 4. Já tirei também. Olha que o meu foi um processo que tinha tudo pra me deixar traumatizada. Eu também. O meu é uma história de terror. Eu também. A questão do odonto eu acho legal porque ela é muito mais recente que a medicina. Pra mim, odonto e medicina são irmãs, assim, basicamente. Pra mim, odonto é um médico especialista do dente. E ela é basicamente a mesma coisa. Ele estuda toda a anatomia do rosto,
tudo, assim, bem a fundo. Por ser muito mais recente, os tratamentos antigamente eram deu cara e arranca. Tá doendo? Arranca. Então você vê a galera bem mais antiga quase não tem dente. Hoje em dia que tem tratamento. Então a galera odiava ir pra dentista porque tudo era arrancar dente. Aí você ficava banguela, porque não tinha implante. Esse medo ainda tem no anterior, assim, também. Porque a pessoa vai pro médico e às vezes morre. E aí, pô, eu não vou pro médico lá pra outra cidade, mandar quilômetros e morrer lá. Vou morrer em casa, com a família. Né? A pessoa não quer dar esse trabalho. E o negócio do dentista também tem do quanto, na nossa época, a anestesia já evoluiu. Na época do meu pai, era sentir mesmo dor. Uma coisa que eu morria de medo, que recentemente eu perdi esse medo, era medo de hospital e cirurgia. Gente, eu morria de medo. Eu entrava em hospital me tremendo. Até o momento que eu precisei fazer um processo cirúrgico. Mas até eu entrar na sala de cirurgia, se é pra apagada e acordar, eu tava me tremendo, me cagando inteira. Eu acho que tem a ver a exposição. Porque é o momento que você fica completamente... você fica vulnerável, você não sabe o que tá acontecendo. Anestesia geral. Então eu morria de medo. Outro medo que volta, inclusive, no início da nossa conversa, um dos meus maiores medos era entrar dentro de uma sala de cirurgia e ser estuprada por um médico. Juro pra vocês, ou por um enfermeiro. Tanto é que quando eu tive que entrar na sala de cirurgia, eu perguntei, eu falei, vai ter enfermeiras mulheres? Não, toda a equipe de enfermeira é mulher. Vai ter uma mulher o tempo inteiro junto com vocês. Inclusive, a sua cirurgiã vai ser uma mulher. Cara, só isso pra me deixar um pouco mais tranquila, mas ainda assim... E é obrigatório ter enfermeiras mulheres também. Cara, eu morria de medo disso, gente. O bloco cirúrgico, a equipe, hoje em dia, ela tem que ser mesclada por lei. Não pode ser só de mulheres, só de homens. Tem que ser mesclada, pra dar essa segurança pra todos os lados. O que me leva a outro medo também, que é um pouco mais recente, esse medo meu. Gente, eu tenho medo de morrer e quem for fazer lá todo o processo necropsia, o nome? Não sei. Seja um homem. Eu não quero. Eu não quero um homem tocando meu corpo morto, sabe? Eu morro de medo, cara, de estuprar meu cadáver. Ah, mas você não vai estar consciente, você vai estar... Cara, foda-se. Não é sobre isso, sabe? Tipo, não é isso. Não é sobre estar viva ou morta, sentindo ou não. Cara, eu morro de medo de ser um homem. Ficou parecendo que você tem medo de ser homem. Não. Eu tenho medo de ser um homem, tipo, cuidando do meu corpo morto, entendeu? É isso que eu Uma vez eu tava escutando um caso desses de true crimes e tal, que foi uma moça que ela foi no dermatologista porque ela tava com umas manchinhas no rosto e que ela não sabia o que era e tal. E aí a médica falou assim, então, você tem quantos parceiros sexuais e tal? Ela falou, e esse o que ele faz da vida? Ah, ele trabalha no necrotério. E aí descobriram que o cara pegou uma doença por transar com um cadáver e passou pra ela. Cara, olha isso, mano. Posso falar de um medo? Eu vou fazer pergunta aqui pra vocês. Primeiro pras pessoas héteros daqui. Porque eu acho que é um medo gay. E gay mesmo, não é LGBTQIA+. Acho que as lésbicas, por exemplo, não teriam tanto esse medo. Vocês têm medo, mas é um medo mesmo, pegar HIV e desenvolver AIDS? Cara, nunca parei pra pensar nisso. Cara, já tive. Hoje em dia não tem mais. Depois que eu fui estudar... HIV? É, exatamente. Eu tinha ontem HIV, mas hoje... Dá um medo, porra. Passa cicaplast na rola que resolve na hora. É que do jeito que você falou, pô, achei que era HIV, cara. Caralho, cara. O doutor ali ficou, caraca, o milagre da medicina aqui, ao vivo. Não é possível. Cara, como a gente nunca falou disso? Não é possível, pô. A moto afetou teu cérebro, filho da puta. Meu CRM é seu agora, vou passar pra você. Desculpa, me deu um choque pra segurar aqui. Mas felizmente tem pessoas que foram curadas, hein, tá? Caralho, velho. Posso falar no sentido de já tive uma doença sexualmente transmissível, não foi HIV, ela foi tratável. E assim, eu tinha muito medo de não poder ter filhos, porque no meu caso, tipo, já tava tão avançado também quando eu descobri que a médica falou, olha, a gente vai tentar esse tratamento, mas se esse tratamento não der certo, a gente vai ter que retirar seu útero. E tipo assim, eu quero muito ser mãe. Então isso me gerou um medo absurdo. Então eu falo por esse lado, não foi uma HIV, afetou um lado que tipo assim, ia me deixar impossibilitada de ter um filho, que é uma coisa que eu quero muito, sabe? Então isso já me gerou um medo. Mas o HIV em si, é uma coisa que você fica pensando? Eu não sei se chega a ser um medo, porque eu acho que hoje tem tanta coisa pra amenizar sintomas, já não é mais tanto um tabu como era antigamente, que eu acho que eu ficaria mais tranquilo do que se eu descobrisse, sei lá, 10 anos atrás, sabe?
Eu acho que não que eu fosse ficar de boa, porque eu acho que eu não ficaria. Exatamente. Eu acho que eu ficaria triste, né, pô, por toda a situação e tal, mas eu acho que eu não entraria em desespero, sabe? É exatamente o que eu ia falar antes de fato ter tido HIV e perdido do nada aqui. Mas tinha um medo pra cacete, mas na época eu comecei a estudar lá da biologia, frequentei laboratórios de estudo de HIV, que eu fui vendo que não é tão bizarro assim hoje em dia. Dá pra resolver, dá pra ter uma vida normal, dá pra você seguir de boa, saco é? E é isso. Ô Fê, depois a gente acha alguma metáfora pra te explicar em moto o que seria o HIV. Jogar areia no motor. Sabe quando o motor fura? Aí tem que fazer toda a questão. Falando disso, não tenho medo específico de, sei lá, pegar HIV, HPV e tal, mas eu tenho medo de pegar alguma doença sexualmente transmissível. Eu lembro que uma vez, eu conversa de bar, assim, uns amigos e tal, e aí tinha um cara falando assim, a garota que eu gosto ficou solteira e tal, aí dei aquele apoio e tal, fui na casa dela e rolou, até nem levei camisinha e tal. Eu falei, cara, tu tá maluco? Aí ele, não, porra, mas não vai ficar grávida não, ela nem tá no período merchan. Eu, não, porra. Não podia é pegar uma assim que doença, funciona, caralho. não é só isso, caralho. E aí ele virou e falou assim, nossa, é verdade, eu nem lembrei disso. Me assustou num ponto de, tipo, toda garota que eu saía, tipo, não, eu vou levar a camisinha e tal, ou a gente vai comprar junto na farmácia na hora, mas não vai rolar sem, cara. Não vai. Cara, eu como mulher levava a camisinha justamente pra esse... o cara na hora fala, não tenho. Eu puxava e falava, mas eu tenho, toma. Não, tá maluco. Eu vejo essa diferença também, né? Homens geralmente se preocupam em não ter filho, né? E mulher, assim, acho que também LGBT também é de ter doença. Mas é muito mais simples resolver o filho, cara. Cheio de casa de adoção aí, pô. Pelo amor de Deus. O cancelamento vem. Eu pensei que ia vir outra parada, né? Isso, cara. Eu ia falar outra coisa, mas como eu tô em terreno sobre Agora isso... são mais 10 países que esse podcast vai ser proibido. Não vai poder falar. Acho que só falta o doutor falar se isso é um grande medo dele. Não, até o risco de contágio maior, que, por exemplo, se eu tiver que fazer um sutura em um paciente e eu passar a agulha nele sem querer me furar, tem risco desse contágio. Então, assim, minha exposição é muito maior do que a de vocês. Mas eu não tenho esse medo de pegar alguma coisa, pegar alguma coisa, porque hoje dá pra seguir, desde que você siga o protocolo, tudo, você tem uma vida completamente normal. Agora, eu acharia muito chato o seu modo de vida de levar. Você vai ter cuidados extras, algumas coisas que você não queria. Isso eu acharia muito chato de ter que conviver, porque é algo que você não tem atualmente, que você vai passar a ter. É um cuidado extra. Então, isso eu acharia muito chato, mas a questão de pegar, eu não tenho esse medo, não. Isso é uma coisa que fica na sua cabeça? Fica. Sabe por que eu perguntei separado isso? Eu percebi, conversando com amigos gays e vendo podcasts e diversas outras coisas, que isso é um medo muito grande da comunidade gay, o HIV. Que foi uma epidemia. E foi chamado de doença gay, o câncer gay. Ele teve diversas alcunhas ligando a homens gays. Eu percebi que eu tenho dentro da minha cabeça quase como uma sentença. Não que hoje em dia isso signifique morte, porque não é mais. Mas o que eu digo é que, na morte, você sabe que ela vai vir em algum momento da sua vida. E pro homem gay, às vezes é tão colocado na nossa cabeça isso, fica um clima de a qualquer momento eu posso pegar HIV e eu vou pegar HIV em algum momento da minha vida. Ponto de você se privar de algumas coisas, tipo, medo de sair porque eu não conheço a pessoa, vai que, né, tem alguma coisa. E chega ao ponto de, por exemplo, eu faço PrEP. PrEP é profilaxia pré-exposição, que é feito pelo governo, é gratuito no SUS, que é quase como se fosse uma vacina que eu tomo em remédio, né? No caso, eu tomo remédio todos os dias, que é pra não desenvolver HIV, pra não ter HIV. Vamos ser sinceros aqui. Gente, eu não transo. Eu tô nessa mesma, assim, né? Tipo, desde que tomei PrEP, transei menos. Eu já não transo. Mas mesmo assim, eu não paro de tomar essa porra todos os dias, que eu sei que ferra o meu corpo, sobrecarrega meu rim e etc. Porque eu tenho medo. De novo, a gente tava falando sobre dores e medos que afligem homens e mulheres, e esse é um medo de homens gays. A gente não tem medo de ser estuprado, pouco menos medo de não prover, mas
mas a gente tem medo de desenvolver uma doença que toda a sociedade diz que a gente vai ter, e se a gente tiver, a gente vai estar dando voz à sociedade de dizer que a gente é promíscuo. Então é meio louco isso. Impuseram isso, né, em vocês, isso é foda. Faz tempo que eu não pesquiso sobre isso, mas nas últimas pesquisas que eu tinha visto, o setor que mais cresce HIV no Brasil, que mais crescia, pelo menos quando eu via que isso faz uns 2 anos, e o doutor talvez tenha mais acesso a isso, é entre mulheres casadas. Atualmente, isso aí já tá um pouquinho defasado. Você não tá errado. Dos adultos que ainda não estão aposentados, realmente é isso. Agora, hoje em dia, HIV tá predominante nos idosos, porque só aquela galera que já separou, aquela que já virou viúva, tipo, já tô com família crescida, já fiz tudo na vida, começa a ter relação sexual sem preservativo, sem proteção, e acabam pegando HIV. Então, hoje em dia, a principal grupo de risco tá sendo os idosos. Caraca, cara. Nossa, eu já tô quase entrando no grupo de risco. Sabe uma informação que eu ouvi falar sobre idosos? Eu descobri que os idosos, eles também tentam suicídio em algumas vezes. E a forma como eles fazem isso não é que nem o jovem. O jovem faz de uma forma muito mais agressiva. Os idosos, eles param de tomar remédio. Então ele para de tomar aquilo que é essencial pra ele se manter bem. E não fala pra ninguém. Para de tomar remédio, não fala pra ninguém. E, nossa, morreu do nada. O que aconteceu? Não tava mais tomando remédio, que era essencial. O remédio pro coração. Cara, inclusive, você falou isso, me lembrou de um caso que o meu médico falou pra mim. Agora eu não lembro se foi o meu médico ou se foram as enfermeiras que me acompanham. Mas tem casos em que as pessoas descobrem doenças graves, como por exemplo um câncer, e elas simplesmente decidem não tratar. Porque aquilo lá, se eu não tô vendo, se não faz parte do meu cotidiano, é esquecível. Então não tenho. Porque as pessoas têm medo. É só uma gripezinha, pô. Só uma gripezinha. Olha, você está com câncer, você precisa de um acompanhamento. Não vou. Se eu ignorar, não existe. Isso acontece com HIV. Eu tenho 3 amigos, 4 amigos, que faleceram por não tratar HIV. Foi negacionista, sim ou não? Um eu não sei o que aconteceu, ele não tratou. Outro, eu sei que ele não tratou de negar mesmo, de eu não quero, tipo, tá com um foda-se. E o outro foi de nunca fazer exame, nunca tratar em nada. Os 3 morreram por volta dos 20 e poucos anos, 30, 32, 33 no máximo. E é assustador. Por isso, de novo, 4 homens gays não se trataram nunca. Um desses foi quase uma extinção de vida, assim mesmo. Ele foi consciente. E ele se arrependeu nos últimos dias, quando já não tinha mais o que fazer. Quando ele já estava internado no... Cara, desculpa a pergunta, meu, mas qual foi o argumento dele? Você chegou a conversar com ele pra ele falar por que ele decidiu tomar isso? Esse caminho? Se for pesar demais, não é não. Eu acho que o que eu sei, que um achou que não ia dar nada, e esse outro foi autodestrutivo mesmo. Quis seguir por o caminho final. Eu sei de conversa dele chorando no hospital, conversando com o irmão dele e falando, eu não quis me tratar. Pode ser um lance também de controle também, né? A pessoa quer controlar aquela parada faz sentido. Então, aí, pra mim, já é um caso de extinção mesmo, de autodestruição. Tem vídeo que eu fiz, que eu postei no TikTok, no Instagram, deu raspando o cabelo e tal, que foi um vídeo até, tipo, engraçado e tal, porque tava num momento mais ou menos leve. Teve um comentário de uma menina, isso me marcou, eu sempre lembro desse comentário, que ela escreveu o seguinte: nossa, eu ia preferir morrer de câncer do que ter que raspar o meu cabelo. Nossa, e eu fiquei Deus, tipo, Eu não sei o que é pior, ela pensar assim ou ela escrever isso pra você. Sim, e eu fiquei tipo, mano, a que ponto a vaidade chega nas pessoas, né? Cara, mas aí de novo a gente já volta aquele papo lá do início. É algo que foi imposto a ela, que uma mulher sem cabelo comprido não é uma mulher. É igual a mulher que não sai maquiada, porque não pode ser. É uma mulher que já acorda. Cara, tem mulheres que acordam e já vão se maquiar antes do marido levantar, porque Deus me livre se meu marido me ver essa maquiagem. Que porra é essa? Que vida é essa? Pô, eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela começou a fazer o vlog dela indo pra faculdade de medicina. A faculdade ela pega, eu acho que era 9 horas da manhã, e ela mora relativamente perto, assim, meia hora de ônibus, e ela acorda 4, 5 da manhã pra fazer maquiagem e arrumar cabelo. Pra poder ir pra mas vocês veem que já não é gente boa porque fez faculdade de medicina, né? Eu tenho propriedade pra falar e eu concordo. Ela escorrega no bisturi mesmo. A gente tem um grupo no Instagram que é o Reels e Amor, né? Que a gente só
só compartilha Reels. E amor. Essa semana o Logan, ele mandou o vídeo de uma garota que ela tá falando da testa dela. E finalmente aceitei minha testa. E corta pro vídeo de uma outra garota com a testa muito maior. E ela mandando nos comentários que a galera mandou. Tipo, parece um Citroën C3 2008. O sonho dela dura 8 temporadas. A galera zoando. Charlie Xavier demora 4 horas pra ler a mente dela. Umas coisas assim, né? E a garota fazendo piada com isso é engraçado. Mas aí, voltando ao ponto do medo, eu acho que o medo também tá muito ligado aos valores pessoais de cada pessoa. Por exemplo, pra mim, um dos meus valores pessoais é ter segurança financeira. Então me assusta ser demitido. Ontem eu tava perguntando pra Amanda, né? Que você tem algum medo? E aí ela disse, bom, eu não tenho medo de ser demitida porque eu já fui e agora eu tô abrindo minha própria empresa. Não me afeta muito, mas ela tinha uns outros medos, assim, né? Pô, mais de mobilidade, tipo quebrar o pulso, joelho, coisa que afeta a mobilidade dela. Porque um dos valores dela é poder andar. Ela gosta de ir pra praia, ela gosta de fazer caminhada, ela gosta de natureza. Então, pra ela ter uma falta de locomoção é um medo muito maior do que ser demitida, porque ela não vai poder ir pra esses lugares que ela gosta, saca? Então, eu acho que tá muito ligado a isso, assim. Essa garota do vídeo em questão que a gente tá comentando, a primeira garota que aparece, cara, a testa dela é minúscula. Mas pra ela, deve ser um puta problema com a imagem dela. E pra ela, ponto dela postar que nossa, agora eu me aceitei minha testa e tal, saca? Vocês têm algum medo que vocês consideram irracional? Tipo assim, cara, tenho medo disso, não faz sentido eu ter medo disso, ou é muito bobo, mas ainda assim eu tenho medo? Barata. Nossa. Se ela for voadora, não é irracional, amigo. Justificável. Barata voa, não existe um homem na Terra ou uma mulher forte o suficiente pra segurar essa merda. É verdade. Não tem como. Eu não tenho medo de barata assim, não bizarro. Eu só não gosto. Não, nem voadora, amigo. Não gosto dela, vai voar na minha cara, essas coisas assim, mas eu não fico com aquela coisa. Eu também não, assim. eu acho mó de boa. Cara, Nem não, voadora. barata, eu sou de gritar, e me tremer inteiro. E começar a sapatear nos lugares. Os meus amigos aqui já sabem como é que eu reajo em situações com barata, então eu não preciso me justificar. Eu já contei sobre a minha sessão espírita no restaurante japonês. Sim, isso. Apareceu um espírito. Eu tô Essa ligado. história dele é absurda. Essa história é incrível. Não conheço, qual que é? Acho que vale a pena contar, Se quiser amigo. compartilhar. Bom, eu tava no auge de quando eu tava indo muito no centro espírita e etc. E eu sou médium, dou passagem e etc. Fui com um vizinho meu no japonês, porque tava com promoção, daí a gente malhava junto. Então vamos, beleza. Fomos no restaurante japonês e a gente comendo. No meio da comida, eu sinto uma mão no meu ombro. Daí eu assim, eu comecei, né, dentro da minha cabeça. Meu irmão, agora não é o momento, eu não posso te ajudar nesse lugar. Que o seu espírito seja envolvido e levado. Esse não é o momento para tudo isso. Eu não tenho o que fazer aqui com você, mas que todos os meus guias levem esse espírito, que ele tenha paz, etc. A barata ficou branca na hora. Sumiu. Sumiu o espírito. Deu ufa. Tá bom, voltei a comer. Daqui a pouco eu sinto uma coisa na minha bochecha. Eu olho pro lado, eu sinto o cheiro e vejo as duas anteninhas do lado do meu olho. E era uma barata. Que nojo, cara. Puta que pariu. Caralho, que nervoso. Eu tô me tremendo inteira. E aí, qual foi a reação? Peraí, qual foi a reação física? Eu levantei e comecei a sapatear. E comecei a me bater inteiro. E daí foi o garçom discretamente e pisou nela. E eu no meio do restaurante japonês. E você fala assim, eu não vou pagar essa conta. E aí... Não, Absurdo. daí eles cobraram Uma mesa inteira tinha que ser isenta, meu amigão. Que eu não ficar mais sendo mesa nunca mais. Não, eram dois só. Bem acho, Baratão mas... daquele. Pois é, Eu ela acho era que nojo, meu enorme, Bem nutrida. bem nutrida. Ela comia... Ela comia japonês. Cuidado aí, Noga. Ela nem usava hashi, ela usava uma antena de cada lado, pegava um sushi e mandava pra dentro. E assim, minha grande história de como eu doutrinei uma barata. Ela morreu e foi pra lá. Ela vai te encontrar. Você vai se encontrar com ela no além depois. Ela vai agradecer com as mãozinhas assim. Eu acho que isso piorou um pouco o meu medo. Com certeza, gerou um trauma em você, amigo. Eu já tinha medo, mas isso piorou. Porque, primeiro, não é todo mundo que sente cheiro de barata, né? Diz que a verdade. mutação é não sentir, né? E eu sinto. Exatamente.
O que é pior. Cara, ver aquele negócio e sentir o cheiro dela. Ela tava quase na minha boca. Ai, ela tava comendo nos cantinhos. Que nojo. Ai, eu tô com muito nervoso. Eu tô batendo na minha cara assim, sabe? Tipo, Na biologia a gente chama isso de mutualismo, né? Enquanto ele come algo maior, ela limpa a boca dele. ai, que nojo. De Não. guardanapinha, assim. Agora, depois dessa história, você continua falando que não tem medo de barata? Não. Pô, não tenho. Porque não é medo, assim. Eu não gostaria, pô. Vou ter uma reação parecida. Assim, É nojo. Mas eu acho que eu não tenho esse medo, assim, de, tipo, ver a barata e mudar de calçada, sabe? Minha mãe Mas fala. qual seria o seu medo irracional, amigo? Assim, que não tem uma justificativa? Eu achava que eu tinha medo de bicho, mas quando eu fui fazer biologia, gente, vi tanto bicho bizarro, assim. Eu descobri que você não tinha, né? Você tem o medo do bicho te atacar, realmente. Eu tenho. Meu medo irracional é de cobra. Tem de cobra, amigo? Mas não é irracional. A cobra pode realmente matar. Mas aí é irracional porque ele nunca sofreu nenhum tipo de atentado à vida por causa de uma cobra, sacou? É exatamente, meu irracional que eu não consigo abrir Instagram e ver um biólogo apresentando uma cobra. Ah, tá. Inclusive, meu maior medo na medicina, eu tô atendendo no pronto-socorro, alguém chegar com a picadura de cobra, o indivíduo trazer a cobra. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho medo de alface. Quê? Ter uma cobra no meio da alface. Porque eu ouvi algumas histórias dessas, comecei a ficar com medo de ter uma cobra no meio da alface. Mas se come alface Tem uma história com banana. Eu trabalhava no hortifruti. Chega caixas e caixas de banana que o cara só corta da árvore e põe na caixa. Era muito comum ter aranha. E aranha grande, tá? Não é aranhazinha, não. É aranha que você fala, caralho. Um dos funcionários, ele pegava, como a caixa de banana ela é grande, ela é pesada, deve ter tipo 15 quilos de banana, botava no ombro pra descarregar do pallet, levava até a loja e botava no chão. Numa dessas, ele vê só a tarântula andando assim, ó, na roupa dele. Ele ficou pelado no meio da loja. Ele pegou a roupa, o avental, do jeito que ele tava, jogou roupa, camisa, tudo pra cima, ficou pelado no meio da loja por causa da tarântula. Vocês sabem como é que colhe cranberry? Não. Não. É muito boa essa história. E cranberry quer esse buchinho, assim. Só que pra colher é mais fácil inundar a plantação e as frutinhas sobem. Só que o que acontece quando você inunda um lugar, assim, tem muito inseto e tal, assim, as aranhas que estão lá, elas flutuam. Então o cara que tá lá com o macacão assim, pra não ficar molhado, tá colhendo as frutinhas de cranberry. E aí as aranhas estão lá também, ó. E são aranhas lobo, assim, uma aranha enorme. Ela não vai fazer tanto mal quanto uma aranha peçonhenta, assim, mas é uma aranha enorme. E a galera tem que acostumar, e aí fica até... Então, mas aranha não é uma coisa que me dá o desespero de barata. Olha que loucura. Pois é, né? Cara, um medo meu que eu considero irracional é medo de altura. E por que eu considero ele irracional? Porque eu adquiri esse medo sem sofrer nenhum trauma. Eu nunca tive medo de altura quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente e adolescente. Mas quando eu me tornei adulta, eu não sei por que eu morro de medo de altura. O medo de altura, ele é assim, então não gera nenhum tipo de trauma e você tem essa parada do nada. É comum as pessoas relatarem estar relatando Mas aí. é fobia, né? É bem bizarro, né? Cara, eu acho isso muito doideira. Vocês desbloquearam uma lembrança minha. Eu tenho um amigo que viajava muito comigo, que trabalhava junto comigo, que tinha medo de estátua. Nossa. Tem gente que tem medo de pombo, né? Tem uns medos muito bizarros. De gente acidente. Sabe o que é mais Caralho. doido de fobia? Que geralmente você só descobre na hora que você tá passando por ela. Tem um vídeo de uma garota que ela tá num barco mó feliz, que ela vai fazer mergulho e tal, ela pulou na água e travou. Aí ela descobriu no meio do oceano que ela tinha talassofobia. É muito doido, cara. Muito doido isso. Como é o nome desse medo? Talassofobia, o medo do oceano, é o que eu tenho também. Mas imagina, tu vai pular de paraquedas e descobre que tem medo de altura. Deve ser muito assustador. Porra, tu desmaia no meio do processo, né? E um outro medo meu que eu tinha, mas hoje em dia eu não tenho mais, porque já provei que, tipo, não vai acontecer comigo, que inclusive eu conversei muito com o doutor sobre isso, era o meu medo de ir pra sala de cirurgia e a anestesia não fazer efeito, eu ficar apagada e sentir as dores. Porque isso é um caso que realmente pode acontecer, mas é extremamente raro. E eu morria de medo disso acontecer comigo. Eu tenho medo de ser enterrado vivo. E eu nunca fui enterrado vivo. Nem isso ainda. E você, doutor, você tem algum medo irracional fora de cobra? Não, acredito que não. Acho que o resto é E tranquilo. você, mozão? Nem paciente atacar, não. Não. Paciente atacar, cara. Eu não acho que eu tenha um medo irracional, não, mané. Mas eu tenho medo de voltar a ver as paradas que eu vi antigamente, sacou? Eu já tive vários encontros sobrenaturais que não deram medo, só me deixaram bem desconfortáveis. Mas eu tive alguns em específico que eu não queria que eles se repetissem, e aconteciam com bastante frequência, sacou? Então, tipo assim, é um bagulho pra mim que eu tenho esse constante medo de estar de boa e pum,
Cara, na verdade, eu acabei de lembrar de outra parada que eu acho que eu tenho medo sim, mané. Que talvez seja irracional de fato. De perceber que eu tô me tornando alguém muito parecido com a minha mãe. Nossa, sim, Caramba. cara. Eu tinha um medo de parecer meu pai também, durante um tempo. eu Eu também. cara, tô igual ele, mano. Eu tenho um medo de me tornar mãe, e quando me tornar mãe, eu ser que nem o meu pai. Cara, eu morro de medo Isso eu de, tenho tipo, medo. de ter um filho e me pegar batendo no meu filho. Cara, quem que eu me Sim, tornei, sim. cara? Não, eu apanhei a vida inteira e eu falei que se eu tivesse um filho eu não ia fazer isso, tô fazendo, porra é essa? Não, é que eu tenho um medo que não é irracional pelo mesmo motivo do Aka. Eu tenho medo do escuro, mas não é que eu ando no escuro, não é um desespero. O que acontece? Eu já vi algumas coisas, algumas vezes no escuro. E isso me despertou um certo medo. Sempre que tu entrar no escuro, tem aquela chance, né? E isso de vez em quando acontece. Eu sou acordado durante a noite e vejo alguma coisa no meu quarto. Geralmente não me dá tanto medo, mas é que eu tenho 3 experiências bem traumáticas disso. Uma, quando eu era adolescente, entrava na internet depois da meia-noite, como todo adolescente dos anos 2000, e voltava pro meu quarto, eu apagava todas as luzes e ia no escuro meu quarto. Até que um belo dia, num dia anterior, tinha ido minha tia em casa, já explico por que é importante ela ter ido na minha casa. Mas, eu voltando de madrugada, eu vou passar pela porta da sala. É uma situação, quando você vê uma coisa dessa, parece que o tempo parou. Demora muito mais do que realmente foi, né, cara? Sim, tô ligado. E tu congela naquela merda, nossa. Eu vi um vulto, um humanoide atrás da porta, porque eu não vejo as feições exatamente. Eu vejo meio como se fosse a aura, a energia daqui. E ele era um pouco menor do que eu, tal, e tinha uma energia muito ruim. E tinha alguma coisa com o pescoço. Eu não consigo te falar de algo visual que me atraísse olhar o pescoço dele, porque não tinha, mas tinha alguma coisa com esse pescoço. E era uma coisa muito ruim. E é muito louco, porque nessa hora parece que você trava de um jeito que você não consegue rezar, que você não consegue lembrar de uma oração, que você não consegue nada. É como se aquilo te tirasse as forças, quando é algo muito ruim. E eu paralisei, a hora que eu consegui voltar, fui pro meu quarto, acendi a luz, comecei a rezar e tal. No dia seguinte, eu vou e comento com a minha irmã. E minha irmã fala, não acredito que você tá falando disso. Por quê? Quando a minha tia esteve na minha casa, minha tia tinha feito umas coisas meio ruins, né? Eu tenho uma prima e uma outra tia, que é a irmã dessa tia, essa tia é a irmã da minha mãe, que tinham sido assassinadas, e essa minha tia meio cooperou com o assassino. Nossa, cara, que merda. Não para o assassinato. Caramba, amigo, eu sinto muito. Depois, sabe? De mandar a filha dele pra família dele, sem avisar a família inteira. E ela foi pra minha casa, ela tava muito abatida, tinha uma culpa ali, e a minha irmã me disse que ela viu um homem atrás da minha tia, e que ele tava com o pescoço muito machucado, como se ele tivesse sido enforcado. No dia anterior eu ter visto isso. Então nós dois tivemos essas experiências, sem falar um com o outro, e depois quando a gente falou, então realmente aquilo estava ali. E essa foi uma das experiências. Outra experiência foi... Essa é terrível. Eu tô arrepiado inteiro de lembrar. Todo fim de semana, meus pais iam pra casa de Santo Antônio do Pinhal, eu ficava sozinho em casa e eu ia dormir no quarto dele. E eu não sei porquê, eu deixava a porta aberta. E a casa de Taubaté, ela era uma casa bem pesada espiritualmente, assim. Ela é do lado de uma igreja, diz que lá já foi um território de cultos e etc. Eu lembro que eu estava dormindo e eu fui acordado. Mesmo no escuro, eu vi umas 4, 5, não sei, várias pessoas entrando no quarto e dando a volta em volta da cama, em volta de mim. E eu sentia aquilo e eu não conseguia me mexer, eu não conseguia rezar, eu não conseguia fazer nada. E eu sabia que era uma coisa muito ruim e eu não conseguia fazer nada. E aquilo durou um tempo. Então, mas a energia era muito pior do que aquela que eu vi andando na sala. Então essa foi uma que me deixou desesperado, até porque eu estava sozinho na casa. Depois pra você dormir, o que você faz? E uma terceira foi o último trabalho que eu tive antes da pandemia. Eu tava num hotel, um hotel meio colonial, muito antigo, com chão de madeira. Por isso que eu não gosto. Eu gosto de ir em hotel moderno. Eu viajava muito com essa empresa, fazendo trabalhos, e eu sempre gostei, acho que até agora, quando eu fiz essa, eu nunca tinha pensado por quê. Não. Mas eu sempre gostei de hotéis mais novos. Mas você quer me fuder? É me botar também, mesma vibe, cara. Me botar num hotel que tem uma história. Não, que isso aqui foi uma casa de não sei. Vai tomar no
cu, irmão. Eu Era quero que a casa do exatamente fulano se foda, eu quero que a preservação histórica vai pra casa do caralho. Quem tá lá e não vê porra nenhuma, tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo. Agora, quem do nada vai fazer vai dar uma mijada de madrugada e ver a porra de uma pessoa que se fudeu de forma horrorosa porque ali era uma senzala, não esquece. Nunca tá ligado do que eu tô falando lá da saída de campo da biologia. Então, tipo assim, tinha que mijar na porra de um banheiro que era no meio do mato. Tu via as pessoas do mato te olhando, vai tomar no cu, porra. Sabe qual é? Nunca tá ligado. Luz de movimento, então às vezes o corredor se quer sozinho. Pô, tu vê música, gente batendo, vai tomar no cu, porra. E eu tava nesse hotel, deitado também na cama, eu tava pra querer dormir e tal, já tava tudo escuro. É muito louco, porque parece que quando essas coisas aparecem, parece que tudo tá mais pesado quando isso tá em volta. E tu quando sente é uma coisa ruim. E não Você é uma parada que sente. devia estar ali, um vácuo, puxa você. É muito estranho. Sabe quando, não é exatamente isso, mas quando dizem lá no sexto sentido que o ambiente fica mais frio? Sim. Sim. Não é que fica mais frio. Você que se congela, é muito estranho. É muito louco, porque muda o clima. Muda o clima. Eu não sei você, amigo, mas eu sempre sinto uma coisa no rosto. Metade do meu rosto fica muito quente e o resto do meu corpo fica muito gelado. É sempre assim, quando eu sei que tem alguma coisa bizarra ali comigo. E eu senti exatamente isso. E eu tava na cama, eu não tinha dormido ainda, eu tinha acabado de apagar a luz. Mas eu comecei a sentir uma coisa subir na cama e subir em cima de mim, deitado. Sabe aquela sensação de alguém deitando em cima de você? Pisadeira. E eu comecei a sentir aquilo e aquele negócio começou a fazer movimentos sexuais em cima de mim. E eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia rezar, eu não conseguia fazer nada. Eu sentia que aquilo era muito ruim. E a pior coisa é você não conseguir falar uma oração. Eu não sei explicar como é, mas você tá simplesmente... É muito parecido com a paralisia do sono. Desliga, né, cara? É bizarro. Você sabe o nome dessa energia aí? Não. São súcubos. Ou um íncubos, né? Dependendo de como você visualizou essa criatura. Não necessariamente um demônio, né? Mas é uma entidade que consome energia sexual. Então ele vai te dar prazer, mas ao mesmo tempo tá meio que te pegando sua energia ali. Não, pra mim ali não deu prazer nenhum, só deu desespero. E é muito ruim, porque eu ia trabalhar no dia seguinte e é aquela noite que você não vai dormir quase nada. Você vai deixar a luz do seu quarto acesa. Então, essas experiências de escuro, eu ando no escuro perfeitamente. Como ator, eu sou acostumado a me guiar no escuro. Quando comecei, eu tinha muito treinamento de blackout. Na hora do blackout, você tá no palco, deu blackout e você tem que sair de cena e etc. Você tem que conhecer o palco e entender o palco de uma maneira que você saia sem bater nas coisas, sem fazer um alvoroço e conseguir ir pro lugar certo. Eu tinha uma peça que eu fazia, tinha cena, dava blackout, eu tinha que ir exatamente ao ponto do palco onde ia acender um foco. Então eu tinha que me guiar no escuro e estar no lugar exato de quando acendesse o palco, e eu conseguia fazer isso. Então, o escuro pra mim, até então, não era uma coisa ruim, foi da adolescência em diante que começou a isso virar algo difícil pra mim. E eu tenho tranquilidade, eu acho então que não é o medo do escuro, porque eu não tenho medo do escuro. Eu tenho medo que essas coisas aconteçam. Eu tenho essa parada com o escuro também, mas de fato não é um medo de escuro. Eu tenho medo do que está no escuro. Geralmente a pessoa não tem medo do escuro, né? Tem medo de não estar sozinho ali no escuro. Sim. Mas é que tá, amigo. A gente geralmente não está. Essa é a pica. Não, a gente nunca está sozinho. Nunca. O tempo inteiro tem os seus guias com você, tem outros espíritos que estão por aí, etc. Mas o grande lance acho que é o medo de estar suscetível no escuro. Eu acho engraçado que eu tinha muito mais medo, assim, de assombração, essas coisas assim. Eu adoro filme de terror e adoro ficar com medo, né? Então eu via essas coisas e ficava impressionado, não dormia direito, essas coisas assim. E aí comecei a mexer com essas coisas e eu perdi o medo. Foi muito engraçado, assim. Tipo, sei lá, já conversei com entidade, com Mas dizem demônio. muito que você perde o seu medo quando você encara ele, né? Então isso foi talvez uma forma de você encarar. Pois é, e aí aparece uma parada num lugar que não é pra aparecer, fala assim, tu vai embora, não é o momento ideal. No centro, por exemplo, eu já senti coisas muito ruins. Eu viro e mexe, tenho contato com isso. Cara, eu acho que eu entendo o que o Decifro vai falar, mané. Um ambiente controlado é diferente. Quando você está suscetível a isso, quando ele está te assediando de alguma maneira, e não digo assediar, não é no sentido sexual. Quando ele está para você ali, diferente, é muito diferente a energia. Mas acho que é por isso que faz treinamento, assim, pra você saber até a passa na barata.
Eu acho que o problema é quando você tá sendo atacado. Sim, isso. Quando o negócio tá ali por você e para você. A diferença de fazer luta e brigar na rua. Boa definição. É um ambiente controlado, cara. Faz toda a diferença, mano. Agora, quando o bagulho aparece do nada pra você num ambiente que não deveria estar, pra mijar, atrás da porta, corredor, canto de olho, canto do quarto. Eu acho que qualquer pessoa preparada toma um susto e fica meio na merda, sacou? Não existe o fato de você ficar, porra, tô tranquilão, foda-se. Tem só um cara sem cabeça no canto do meu quarto, sacou? Batendo na parede. Não tem como você ficar... Não, tranquilo, pô. Aí você faz o banimento da Dercy Gonçalves. Mas se chegar, seu filho da puta, sai daqui, caralho. Quando eu vejo e eu estou apto a me defender, apto a pedir proteção e etc, tá tudo certo. Eu sou acordado de vez em quando. Eu tive um namoro em 2023, final de 2023. Eu quase todas as noites era acordado com coisas aqui na minha casa. Eu, muito burro, não entendia por quê. Mas não me dava esse medo todo, porque eu tava pronto pra lidar. Eu acho que o grande medo é que eu acho que talvez nessas 3 experiências tenham sido coisas muito ruins que eu não tinha instrumentos, aparatos pra lidar com aquilo. É tanto mental quanto, tipo, saber realmente o que fazer. Não, né? Por exemplo, essa última, que foi no hotel, eu já ia muito no centro espírita, já sabia como lidar, mas ali era algo muito ruim, muito pesado. Tem uma diferença de você lidar com o espírito e você lidar com algo que não é um espírito. Tem uma diferença muito grande. Tanto é que um dos meus casos, assim, que pra mim que é o mais bizarro, que é o que me gera esse receio, é um desses que de madrugada, assim, tipo, eu chegava muito tarde de festas e tal. Fui várias festas com o Noga, então o horário que a gente chegava em casa era um horário tarde mesmo, eu morava numa casa de 2 andares, e a cozinha ficava embaixo, obviamente, esse geralmente é o panorama de uma casa normal. Descer, uma escadaria, pá. Quando tu descia a escada, tinha 2 portas, uma pra esquerda e uma pra direita, que elas ficavam trancadas sempre, porque, pô, a gente sempre viu que aquele meio alguém invadia a casa, né? Então, a da porta da esquerda, ela dava pra sala, que dava pra rua, e a porta da direita dava pra cozinha, que dava pro quintal. Então, eu tinha que abrir, destrancar a porta da direita, entrar na cozinha pra pegar uma água. E nesse caso, nesse dado do dia, pô, já desci já cansado, né? Tinha acabado de chegar de festa, ambiente, parará. Eu abri a porta, tô até mal agora, só de falar essa porra me deixa muito mal. Eu me lembro claramente de um homem sentado em cima da minha pia, que era uma pia enorme assim de mármore, que era de fora a fora a cozinha, sentado, uma roupa que parecia ser um terno e olhando pra mim sorrindo, só que era um sorriso muito estranho. E eu tenho pra mim que tipo aquilo dali não era uma parada normal, porque toda vez que eu tive uma experiência com algo que foi um espírito e tal, tu sente uma parada que não é legal, mas pô, tu tá ali, tu consegue levar. Agora aquela parada tinha um sorriso, eu consigo lembrar do sorriso exatamente me olhando, a pele dele, e eu consigo ver completamente, eu não vejo vulto, eu vejo a personificação completa. E eu me lembro do sorriso, eu me lembro do olhar, eu me lembro da pele, a cor da pele era uma pele acinzentada, o cabelo era todo pra trás, me olhando sorrindo assim, sem mover um músculo. Eu com a porta, segurando a maçaneta da porta, assim, meio entreaberto, que eu enfiei a cabeça, a gente sempre entra a cabeça primeiro, né? E olhando aquilo assim, só com a luz do luar iluminando a cozinha, cara. Eu me lembro de eu travado, e cada vez o sorriso maior, assim, tal. Que a única coisa que eu fiz, que eu me lembro, assim, foi fechar a porta, trancar e subir, cara. Mas eu não tive força pra correr, eu não tive força pra falar, não tive força pra desejar algo bom. Eu só consegui subir a escada mal, assim, cambaleando. Eu não conseguia nem olhar pra trás, mano. Porque a minha sensação é que aquela prata tava me acompanhando, assim, quase com a mão no ombro, sacou? Até eu chegar no meu quarto e trancar a porta. A Thalia não me deixa mentir. Essa história é bizarra. É bizarro. Eu Verdade. tenho um estigma que carrego comigo pra sempre. Ela sabe disso. Todo lugar que eu vou, eu tranco a porta atrás de mim. Sempre. Essas coisas sempre entravam comigo. Elas sempre forçavam a abrir a porta. Meu quarto, constantemente, a maçaneta ficava batendo até alguém conseguir abrir. Então, eu tranco quase tudo. Perdi um pouco desse costume que a Natália não gosta. Tipo, ela não entende muito essa situação, porque não viveu essa parada. Mas, cara, eu tranco tudo. De madrugada é porta trancada, mesmo que eu tome banho, mesmo que ela acorde de madrugada, pô, se mijando, ela vai ter que esperar porque eu tranquei a porta, sacou? E tipo assim, é uma situação que é muito bizarra. Depois que essa porra foi me acompanhando da cozinha, 2 lances de escadas, um corredor comprido de madeira, que eu assim, ouvia os passos atrás de mim, a madeira rangendo, me acompanhando, eu sentindo aquele peso no ombro, até a porta do meu quarto, onde eu fechei rápido, tranquei a porta e não tinha mais nada ali. Mas aquela porra foi até a porra da minha porta. Aquela coisa ali que eu tenho certeza que aquilo dali não era um espírito, nunca foi um humano, e com certeza era alguém que tinha uma certa importância, sabe? Então, tipo assim, é um bagulho que esse é o meu medo.
Vocês têm medo da inteligência artificial? Do que a gente tem de inteligência artificial Não. hoje? Já tive, mas hoje em dia não mais. É puta papo de velho bolsonarista do caralho. Eu vou falar um medo que eu não sei se chega a ser um medo considerado tecnológico, mas eu tenho um certo, não é nem medo, mas um receio de ficar muito pra trás da tecnologia, sabe? Ser aquelas velhas que chega um momento e fica pedindo pro sobrinho instalar o WhatsApp 2. Eu não queria que isso acontecesse comigo. Eu queria estar sempre atualizada. Nesse momento começa a votar no Bolsonaro, automaticamente. Eu recebi aqui no Zap. Eu tenho medo de ter a vida online exposta. Mas é mais um medo social, né? Sabe, do que do tipo, tecnológico. Medo de exposição, na verdade, né? Eu acho que assim, tipo, vazaram todas as conversas de aplicativo de pegação. Aham. Eu acho que isso eu teria muito medo, porque você fala cada bosta em aplicativo de Vazaram os pegação. grupos de batindigo do Decifra lá. Não sei se eu tenho medo, assim, de vazar alguma coisa. Tipo, às vezes eu fico pensando, né? Comendo Noite de Conta agora, já fazendo sucesso, um dia vão querer desenterrar tweet antigo meu. Mas o que que tem? Eu reclamando que Valorant é ruim? Sei lá. Tem que ser algo muito específico. Eu fico me perguntando isso. Será que a pessoa não sabe? Cara, e mesmo se tivesse uma merda absurda, cara, que tu escreveu, pô, o ser humano tá aí pra melhorar e avançar, né, meu parceiro? Mas sabe qual é a merda de exposição? É se a parada não for verdade, mas tem uma hora que você não consegue mais desmentir, sabe? Uma parada tão grande que até tu desmentir já cresceu mais que tu, sabe? E aí já te cancelaram, já fizeram a merda. Eu acho que eu tenho medo de fake news. A Carla Sofia Gascon, por exemplo, as coisas que ela escreveu não são explicáveis. Cara, eu nem sei quem é, não tô sabendo essa história não, mano. Tô por É fora. a mulher lá do Emília Pérez. É uma atriz. Não faço ideia do que vocês estão falando, gente. Ela é uma mulher trans, ela já tava atacando umas culpas na equipe da Fernanda Torres, querendo entrar nessa. Desculpa te cortar, dá um pouquinho mais de contexto pra Cami pra ele se situar. Esse ano tá concorrendo ao Oscar com 13 indicações, quase batendo o Senhor dos Anéis, um filme chamado Emília Pérez. Emília Pérez conta uma história sobre o México, só que o filme começa cheio de problemática na produção, porque o diretor ele era francês, a equipe não tem nenhum mexicano, não tem nenhum ator mexicano, por quê? O diretor ele disse em entrevista que ele sabe muito pouco sobre o México e que ele sabia o suficiente pra fazer o filme e que não tinha ator mexicano bom o suficiente pra fazer o filme, contando uma história totalmente estereotipada e problemática, de problemas envolvendo narcotráfico, mortes e desaparecimento de pessoas, contando essa história de uma forma musical. Leviana. Isso. Qual que é a trama principal, né? É sobre o líder do narcotráfico lá, que é a pessoa por trás dessas mortes, desses desaparecimentos, e ele se vê como uma pessoa trans e ele decide fazer essa transição, só que ele é casado e tem dois filhos. Ele forja a própria morte pra fazer essa transição, porque sabe que se ele ficar lá ele vai ser morto, porque a galera é machista, some, desaparece e tal, só que tem saudade da família e quer ver a família, contrata uma advogada pra trazer a família de volta pra ele, e ele finge que é prima do cara lá e quer consertar os erros dele, sabe? Como se tivesse, tipo, transicionado e virado uma pessoa boa. A história é sobre isso. Mega problemática, com vários problemas. E aí, a atriz principal, que é essa atriz trans, que tá causando problemáticas aí que o Decifra tá contando, né? Que ela tá acusando a equipe da Fernanda Torres de querer sabotar ela, insultar elas, e a gente sabe que insultou brasileiros se fudeu na internet, né? Então... E essa mulher, a Carla Sofia Gascon, ela fez tudo isso, deu uma brigada com o Brasil, mas ao mesmo tempo, uma jornalista da Variety achou o Twitter dela e ela praticamente fez um bingo de minorias. Ela fala mal de mulheres lésbicas que vão pro inferno. Ela falou mal, inclusive, da Selena Gomez, que era a esposa dela no filme. Ela fala mal de muçulmanos, judeus. Ela fala mal de Ela fala um negócio até pró o alemão do bigodinho, né? E é umas paradas assim de 3 anos atrás, sabe? Não é uma parada de 10, 15 anos, eu era adolescente, sabe? O da Selena Gomez, por exemplo, eu acho que era de 2022. O problemático foi porque ela falou mal do Oscar. A equipe do Oscar deu uma chamada nela. Sobre o Oscar, ela fala mal por causa de minorias, que foi um ano que um homem negro e uma mulher oriental ganharam, e ela falando, isso daí tá parecendo, agora vai ser o Oscar das minorias,
minorias. Vale só lembrar, pra quem tá ouvindo, que a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 9 de fevereiro. Então a gente não sabe em que pé. Agora você tá ouvindo, você deve ter informações muito mais atualizadas. Já foi o Oscar. Então a gente não sabe o que tá rolando quando você tá escutando esse episódio. Fernanda Torres já ganhou e tudo mais. Fernanda Torres já ganhou. Mas nesse momento que você tá ouvindo agora, a gente tá nesse pé de informações aqui. E ela fala de tudo isso de forma muito odiosa. Não é simplesmente ela fez uma piadinha de mau gosto. Não, ela realmente expressa ódio. Tipo, agora fui pegar a minha filha na escola, o que tem de mulher muçulmana em todos os lugares, daqui a pouco eu também vou ter que usar o pano. Diversas coisas muito odiosas. A gente não pode nem falar aqui, né? Que é bem problemático. Então assim, eu acho que existe sim a coisa de, você falou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, algo num quesito de piada, acho que dá pra gente tentar relevar. Mas no caso dela, vem num lugar de ódio mesmo. Isso eu concordo contigo, cara. Eu acho que, por exemplo, o cara fez uma piada, um humor negro ali, que, escroto hoje em dia, porque você já tem um conhecimento que isso é escroto, sacou? Aí eu acho que realmente você consegue dar uma aliviada em algumas paradas. Agora, perseguir uma minoria, por puro prazer da ofensa, já é mais desvio de caráter do que você só ser burro mesmo ou adolescente, sacou? E no caso dela, ela ainda ferrou todo o filme dela, porque a coisa do filme, das indicações e tudo mais, era a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar, nós estamos aqui pelo amor, e não sei o que lá. E, pra isso, as pessoas estavam fechando os olhos de todas as problemáticas que o Fê falou sobre o filme. Pra você ter uma ideia, no fim do filme, essa mulher que ferrou a vida de milhares de pessoas, ela abre uma ONG pra achar os restos mortais de pessoas que foram... Que eles mesmos esconderam, né? Eles mesmos esconderam, né? Que ela mesma matou, e no final ela é tida como uma santa no México. A ponto de ter uma imagem dela como santa. Mas peraí, isso acontece da imagem dela ser uma santa no filme ou isso é de verdade no México? No filme? Não, no filme. Tá. O México odeia esse filme já. Tá bom, pô. Isso aí tá concorrendo ao Oscar? Ninguém avisou que não ia dar legal pra galera do Oscar? Mas por quê? Porque quem tava exaltando esse filme? Os europeus e norte-americanos. Galera que não sabe nada de história, né? Que olham pra cultura do México e acham que eles têm que idolatrar. Burro, né? Quem diria? E daí, agora, com todas essas problemáticas, começaram a parar e pensar, nossa, realmente, talvez tenha algum problema nisso. As pessoas trans odeiam esse filme, as pessoas sul-americanas odeiam esse filme, só os colonizadores estavam achando, puxa, que filme Que filmaço. Nossa. Pô, mas o filme não é bom nem do ponto de vista musical, o pessoal fala. E é isso. Bem. Então, acho que, mas voltando ao tema medo, acho que tem um medo das pessoas descobrirem que você é uma pessoa odiosa e você mesmo não saber que você era. Às vezes a gente fala algumas coisas quando se afasta disso, que tu olha pra trás e fala, nossa, cara, não. Às vezes não era nem algo absurdo, mas saiu pela culatra. Falando sobre medos tecnológicos, e voltando completamente ao assunto, eu acho que o meu medo é de uma coisa que nem tem no Brasil. Não, cara. Elitista é uma merda mesmo. Aquelas casas americanas que tem aquele triturador no ralo. Caralho. Prender a mão lá dentro. É coisa de que viu filme de terror, Tem hein? medo de, tecnologia tornar errado e te matar, né? O cara tem medo de Premonição 2, moleque, ponto. Eu nunca colocaria a mão naquela bosta de jeito nenhum. Mas você não tem medo de ventilador cair e cortar sua cabeça? Eu não tenho ventilador. Eu acho que não chega a cortar, não, sabia? Eu tinha no colégio eu tinha. Eu já taquei a mão em ventilador, assim, eu sou alto. Eu trocando de roupa em camarim, já enfiei a mão em ventilador de teto. E não corta. Não tem fio, né? Vai dar um porradão. Machuca, tal, mas não é nada demais. Sim. Velho, ventilador de teto, você tá falando? Papo 10? Eu já estourei teto. minha mão no ventilador de teto, não tô nem brincando. Mas você sabe que não vai arrancar a sua mão de uma vez. Não, arrancar a mão de uma vez não vai, mas, cortou legal, pô. Tem que chamar o Mythbusters pra fazer aquele com gelatina balística, sabe? Qual que é a rotação do ventilador que tem que estar pra decepar a tua mão. Eu tenho um canal muito bom que testa isso no próprio corpo. Pra você ver depois. Não, é maravilhoso. A minha irmã já fez uma dessa comigo. Eu acho que a cerca elétrica de casa não tá funcionando. Tá com problema. Coloca a mão ali só pra ver. Eu fui jogado longe. Bem que foi Mas, longe, né? longe Isso foi faz minha preso. mão. Você viu o vídeo daquele cara que ele tá, tem uma roda, a galera tá, dançando break. Aí tem uma pessoa encostada na parede, ele chega, encosta no bagulho e fica, como se estivesse tomando choque. A galera não entende o que tá acontecendo, daqui a pouco ele segura a mão, tenta arrancar, e ele tá realmente tomando
tomando choque. Tudo que dá mal pipoca no sistema de luz e apaga, cai a luz. Vocês nunca viram esse Ele vídeo? fechou corrente, já vi Não. esse vídeo, ele fechou corrente. Não, o único vídeo disso que eu vi foi no chat. Diz que o choque de 220 é menos pior que o de 110 por causa disso. Porque o 220 é tão forte que ele te joga pra fora. É muito mais difícil você ficar preso segurando. Agora o 110 existe alguma possibilidade de você ficar preso tomando choque. A dica pra testar é você ir com as costas da mão, assim, porque se tomar choque, a contração vai fechar a mão. Se você fizer pegando, você vai fechar no negócio e você vai segurar. O choque, ele contrai o músculo. Então, a tendência dele, da mão, é sempre fechar. Se você encosta as costas, o seu pulso, ele tende a fechar. Então, a tendência é você desencostar. É por isso que eu sempre falo, quer testar eletricidade? Dá uma porrada com a glande rapidinho. Seu pau não vai dar a volta. Se for pra cima, tem positividade ali, tá rolando. Se não, Positividade. a energia lá em ó, cima. Lá pai. em cima. Ah, bom, e com essa ficamos por aqui, gente. Muito obrigado. Tenho medo de editar esse programa. Boa sorte pra quem for. Só isso que eu digo. Mas aí a questão é, você aí que tá ouvindo, qual é o seu medo aí do cotidiano? Verdade, qual o seu medo do dia a dia? E lembrem-se, claro, que o medo não é alguma coisa negativa. Exato, ele protege a gente, na verdade, né? Meninos, obrigada pela participação de vocês. Vocês querem deixar o seu jabá? Onde seguir vocês nas redes? Alguma coisa assim? Bom, vamos lá. Tem @Daniel Guizardi, Guisard, que é o meu pessoal e como ator, e @Decifra Geek, que é onde há muito tempo eu não faço, mas algum dia voltaremos a postar coisas sobre bonecos e action figures. @CamisTV, a galera, live, trocação de ideia, coisas hediondas, é isso aí. Federais. Federais também, 100%. Então, é isso, pessoal. Valeu. Um beijo. Vai com medo mesmo, hein, gente?